Historiador e nesta véspera do 25 de Abril é meu convidado, está em estúdio e é autor do livro Os Filhos da Clandestinidade. Olá, Adelino, bem-vindo a esta edição. Estamos aqui a falar de um livro, uma história, eu diria, intensa, que trata da desagregação daquilo que são as famílias comunistas no exílio. Como é que surge a ideia de construir este livro? Boa tarde. Num certo sentido, este livro acaba por ser um pouco, entre aspas, filho deste primeiro que eu publiquei em 2010. Este livro trata a vida de Álvaro Cunhal num sentido um bocadinho mais intimista, a dimensão pessoal dele, e o período em que ele tem, de certa forma, a família reunida em Moscovo, com a companheira, com a filha, e tendo ele estado com a filha no estrangeiro, a minha ideia seria tentar perceber se não haveria outras pessoas, outros dirigentes que também terão estado no estrangeiro, separados dos filhos. E este livro funciona nesse sentido, ou seja, é a história, no fundo, das crianças, dos filhos de outros dirigentes comunistas que também tiveram que ir para o exílio entre 60 e 64. Já vamos às crianças, falavas, aproveitando a tua deixa, de Álvaro Cunhal. Tu revelas também aqui no livro um lado muito mais pessoal, digamos assim, de Álvaro Cunhal. Como é que o defines? Eu acho que é delicado, em primeiro lugar, tentar fazer biografias sem entrar na vida pessoal das pessoas. Acho até um bocadinho quase que impossível. Dentro dos testemunhos que recolheste, fizeste várias entrevistas para construir o livro, não é? Exatamente. A própria companheira e a filha e o núcleo íntimo de pessoas que participaram neste livro, o que eu acho foi mesmo que isso aconteceu. O Álvaro Cunhal é uma pessoa que seja facilmente classificável. O que eu acho é que aqueles estereótipos que nós temos em relação ao Álvaro Cunhal, de certa forma, estes livros, e não é só este, são todos os outros que vão vir a seguir este, no fundo dão outras perspectivas sobre aquilo que o Álvaro Cunhal fez. Não acho que seja fácil defini-lo com um rótulo sobre que tipo de pessoa é que ele era. Este livro o que faz, ambos os livros tentam fazer, e no fundo dar uma outra perspectiva do Álvaro Cunhal para lá daquele mito que nós fomos criando. Eu acho que eu e tu também temos essa ideia ao longo de todo este tempo. Estamos aqui a falar de uma realidade da qual praticamente não se fala. Pergunto-te, dentro da temática, esta é uma obra inédita? Exatamente, a obra é inédita como livro de investigação, é o livro que resulta de uma tese de doutoramento, mas a história estava lá do Partido Comunista, ou seja, o Partido Comunista nunca escondeu que teve pessoas no exílio, nem nunca escondeu que houve uma série de crianças que tiveram que ser exiladas devido às circunstâncias internas. O que faltava, no fundo, era tentar perceber onde é que estavam as histórias. Porque o Partido Comunista, embora seja um partido que aparentemente é fechado, e em termos de fontes históricas é fechado, mas não impediu, e eu tive essa experiência do Partido Comunista, nunca me impediu, nem nunca travou que eu fizesse os livros sobre o Partido Comunista, não sendo eu comunista. Muito bem. Álvaro Cunhal só volta, portanto, sabemos, a Portugal depois da Revolução de Abril. Cunhal defendeu sempre que a Revolução só podia ser feita cá dentro, não é? Nunca a partir do exterior onde ele se encontrava. Exatamente. Essa pergunta é fantástica porque fazer um livro sobre o exílio do Partido Comunista, quando o próprio Álvaro Cunhal nunca reconheceu que havia exílio, era quase que uma impossibilidade à partida. E foi necessário fazer um estudo para tentar explicar qual é que era o tipo de exílio que o Partido Comunista teve. E, de facto, o Álvaro Cunhal entendia o exílio como um recurso estratégico. Ou seja, num período de tempo limitado, permitir que as pessoas saíssem para o exterior, mas sempre numa perspectiva de ser um exílio de caráter transitório e permitisse depois o regresso ao interior. Porque para o Partido Comunista o interior foi sempre, ainda hoje é sempre, o lugar da legitimação revolucionária e da tomada do poder. Quando falamos aqui desta desagregação, estamos a referir-nos a crianças que têm idades entre os 5 e os 10 anos, sensivelmente, é o que tu dizes no teu livro, que se afastaram das suas famílias. Eu pergunto-te hoje, que adultos são estes? Em que adultos é que se tornaram estas crianças? Sei que no lançamento do livro muitos deles estiveram também presentes. De quem que estamos aqui a falar, afinal, Adelino? Estas crianças interiorizaram esta experiência de forma diferente. O que é curioso é que em 74 tiveram que voltar todas para Portugal. E houve um conjunto delas que voltou para a União Soviética para acabar os estudos. E só romperam com esta pátria, a pátria soviética, depois mesmo da União Soviética se ter fragmentado. Aliás, eles em Ivanovo, e aconteceu esta coisa extraordinária, que foi estas crianças com 4 ou 5 anos deixaram de falar português, perderam todo o contacto com os pais, deixaram mesmo ver os pais e alguns só ao fim de uma década é que voltaram a vê-los. E esta ruptura afetiva familiar, eu tenho uma filha com 11 anos, portanto suponho o quanto terá sido complicado para estes pais tomar esta decisão, e eu não faço nenhum tipo de juízo de valor sobre porque é que o fizeram, mas o que é facto é que o fizeram, e encontraram nesta escola, em Ivanovo, quase que uma família de substituição, ou seja, aquelas crianças, os filhos de comunistas iranianos, chilenos, etc., transformou-se um pouco numa família de substituição. E ainda hoje estas crianças tratam deles como irmãos, independentemente da nacionalidade. Esta é uma parte essencial da história do Partido Comunista, Adelino. Eu diria que, com alguma modéstia, que é mais uma peça. Enquanto o Partido Comunista não abrir totalmente os arquivos, andaremos aqui a fazer sempre livros que estarão sujeitos a uma certa revisão quando o Partido Comunista abrir as fontes. Mas sim, eu diria que é mais uma peça. Não é um livro definitivo, tal como este não é. Os livros nunca são definitivos, estes também não são, mas eu diria que é mais um contributo para que se tente até incentivar o Partido Comunista a colaborar com a investigação para que nós possamos fazer a história do Partido Comunista Português, que está ainda por fazer na sua globalização.